Pessoal, tudo bom? Espero que vocês continuem bem. Vamos seguir aqui com os nossos vídeos, né, do curso de Ética, e hoje eu vou falar sobre Kant, com foco principalmente na obra dele que se chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né. Primeiro eu vou falar, vamos dizer assim, do princípio ético dele de uma maneira mais dogmática, digamos assim, né? Depois a gente faz uma discussão sobre como ele fundamenta esse princípio, né? Seguindo a mesma estrutura que eu usei para falar do Stuart Mill. Então vamos fazer essa estrutura. Primeiro vamos falar do princípio ético, né? Que o Kant defende, depois a gente discute melhor como é que ele fundamenta, né? Como é que ele fundamenta esse princípio. Então vejam, a gente pode dizer, tem várias maneiras de formular isso, né? Mas para o Kant, quer dizer, para o Stuart Mill, o princípio ético é o princípio da utilidade, né? Que ele vai deduzir, ele vai derivar de uma observação dos fatos empíricos, né? Então ele diz claramente, eu estou deduzindo esse princípio a partir da observação do mundo empírico e de como as coisas de fato funcionam, e eu vejo ali embutido esse princípio da utilidade, eu identifico esse princípio e mostro como ele pode fundar, né, quer dizer, a moralidade humana, porque ele, de uma certa maneira, ele respeita, né, a própria natureza humana, ele está de acordo com a própria natureza humana. Bom, Kant vai seguir um caminho bastante diferente, né? Eu falei para vocês, ele não vai falar, então ele não vai derivar, não vai fundar o princípio dele em fatos empíricos, a gente vai ver isso no próximo vídeo. E o princípio dele, bom, e só para retomar um pouco, né? E o princípio da utilidade é um princípio consequencialista, né? Então ele está preocupado com as consequências da minha ação. Então eu tenho que agir para gerar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas. Então, só para fica mais organizado. Então, é o princípio da utilidade para o Stuart Mill. Esse princípio, assim, é fundamentado, é derivado a partir de uma dedução, né, a observação dos fatos empíricos, e ele pode ser formulado assim, né, eu tenho que gerar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas ao mesmo tempo, porque isso estaria de acordo com a própria vontade dos seres humanos que se comportam naturalmente dessa maneira. E tem aqueles problemas, como é que eu identifico o que é a felicidade humana, né? E, enfim, e as questões que a gente já viu. Bom, como é que o Kant vai trabalhar? Ele vai trabalhar com uma outra ideia que a gente pode dizer basicamente que o princípio ético dele é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que está baseada no fato, né? Essa ideia está baseada no fato, né? De que todo ser humano, quer dizer, que o ser humano ele tem uma dignidade especial, né? Ele tem uma característica especial e merece respeito pelo simples fato de ser um ser humano. Né? Aí já começa a diferença em relação ao Stuart Mill. Né? Porque vejam, para o Stuart Mill eu posso fazer cálculos de felicidade, né? E tomar decisões dizendo, bom, o que é melhor para a maior parte das pessoas nesse momento específico, né? E não está excluída a possibilidade de usar as pessoas como um meio para atingir um fim maior. A gente viu toda ali aquela discussão sobre, bom, será que eu posso sacrificar determinadas pessoas para favorecer a felicidade geral, né? Os dilemas com os quais vocês estão nesse momento trabalhando, né? Para responder a terceira tarefa, né? Dizem respeito a isso. Bom, será que eu posso sacrificar uma pessoa para gerar um bem maior, ou sacrificar um grupo de pessoas para gerar um bem maior, né? Os cálculos que a gente viu na análise sobre a Covid, né? Enfim, os raciocínios que a gente viu também admitem esse tipo de situação, né? Para o Kant isso já não é possível, porque todo indivíduo, toda pessoa tem que ser respeitada pelo simples fato de ser uma pessoa. Né? Isso, ela tem um valor intrínseco, né? Que não deriva do fato dela ser filha de Deus, né? É diferente aqui, não é o fato dela ser filha de Deus, mas é o fato dela ser um ser humano racional.
E o fato dela ser um ser humano racional, ela merece ser tratada como um ser racional, porque se eu tratar essa pessoa de uma maneira diferente, eu vou estar desrespeitando a mim mesmo como ser racional, abrindo a possibilidade de eu também ser tratado como ser não racional e ser usado como coisa. Então, ao tratar alguém como um meio e não como um fim, eu estou desrespeitando essa pessoa na sua autonomia e ao mesmo tempo estou desrespeitando a minha própria autonomia como ser, né, digno, que não quer ser tratado como coisa, quer ser tratado como alguém que tem uma vontade, que deve poder manifestar essa sua vontade e deve poder eventualmente negociar politicamente as condições em que vai levar a vida em sociedade. Então, o valor intrínseco das pessoas reside no fato de elas serem pessoas racionais, né? E por serem pessoas racionais merecem ser tratados com dignidade, né? Os seres humanos como um todo, né? Essa capacidade para autonomia que o ser humano tem faz dessas pessoas um ser diferente, né? Um ser específico que não está, digamos assim, completamente submetido à causalidade natural, né? Como um animal ou como um objeto inanimado, né? Uma pedra, enfim, um animal de inteligência inferior, vamos dizer assim, ele é meio que objeto de leis naturais. Ele age a partir de padrões que estão estabelecidos numa espécie de lei, enfim, nas leis naturais, né? A gente pode identificando as leis naturais, a gente consegue explicar o comportamento dos vírus ou de uma série de animais de inteligência inferior. A gente fala que age por instinto, né? Um pouco simplificar demais isso. Então, uma ideia mais complexa, mas veja, eu posso explicar o comportamento, enfim, dos animais, explicar também o que acontece com uma pedra, o que acontece com o, sei lá, relevo, com o clima da Terra, a partir de uma série de leis naturais. Agora, o comportamento humano, o comportamento do ser humano, ele pode ser em parte explicado como um comportamento natural. Nós somos animais, a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, a gente precisa, enfim, né? Enfim, a gente tem necessidade, uma série de necessidades naturais, o nosso corpo envelhece, né? A gente tem comportamentos também que a gente pode chamar de instintivos, mas o que a gente vai dizer, tem uma coisa a mais aí, tem algo além no ser humano, que é a ideia da liberdade, que a gente poderia dizer essa capacidade de produção de sentido, né, de dar sentido para o seu agir, para a sua própria vida, a partir da criação, por exemplo, de valores ou de narrativas sobre o que é certo e o que é errado, né? Que os outros animais e que os outros seres não têm. Então, essa capacidade para autonomia, né? essa capacidade para autonomia que faz com que ele deva ser tratado como um ser que tem valor em si mesmo, porque ao não fazer isso, eu estou desrespeitando esse ser, digamos assim, entre aspas, na sua essência, no que ele tem de mais essencial, no que ele tem de mais intrinsecamente, né? Enfim, no seu valor intrínseco mais, o seu cerne mais fundamental, né? Enfim, tá difícil sair aqui, né? Então, esse é o raciocínio que o Kant faz, né? E é por isso que ele vai dizer, né? Enfim, o que ele vai dizer então é que os seres humanos são quer dizer, os únicos animais capazes de agir com base no que ele chama de imperativo categórico, né? Enfim, o imperativo categórico, na formulação do Kant, uma das formulações do Kant é essa, né? Então, o ser humano deve agir tratando como toda a humanidade como se fosse um fim em si mesmo, né? Eu devo tratar os outros como seres dotados de razão
porque eu também devo e posso exigir que também eu seja tratado como um ser dotado de razão. Então, eu não posso sacrificar os indivíduos para o bem comum, como eu também não posso me sacrificar em nome de um bem comum ou em nome de uma felicidade que seria a felicidade geral. Né? Isso não seria ético, né? Porque isso seria tratar o ser humano como meio e não como fim. Né? Então, para eu respeitar o ser humano na sua dignidade, eu devo tratá-lo como fim, ou seja, eu devo agir com base nessa ideia do imperativo categórico, né, que o Kant formula, né, uma das formulações que o Kant faz é essa, né? Trate toda a humanidade como um fim em si mesmo e não como um meio, né? Outra formulação que ele faz do imperativo categórico, que nos ajuda a entender isso talvez um pouco melhor, é o seguinte, ele diz, bom, haja como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Né? Haja como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Então isso também é característico do ser humano, né? Ele agir conforme o dever, né? Conforme a visão do dever, conforme o que ele acha que é correto, né? E não simplesmente agir para obter um determinado objetivo, e não simplesmente agir para obter, né, alguma vantagem, né, ou para, enfim, sei lá, conseguir atingir um determinado fim, né. O ser humano age, diz o Kant, ele é capaz de agir, e esse é o fundamento da moral, com base em imperativos categóricos e não em meros imperativos hipotéticos, né? E esse imperativo tem essa formulação, né? Então, trate toda a humanidade como um fim em si mesmo e haja como se a máxima da sua vontade pudesse se tornar critério para uma ação universal, né? Então, todas as pessoas, né? Você só vai considerar ético, né, aquilo que se puder dizer que todas as pessoas devessem agir daquela maneira naquela mesma situação. Então, se eu puder universalizar a minha máxima, né? Se eu puder universalizar a regra, né, que movimenta o meu comportamento, isso significa que eu vou estar agindo de forma ética, né? As duas formulações estão interligadas, né? Elas são formas de expressar coisas diferentes, né? Porque vejam, haja como elas trate a humanidade como um fim em si mesmo, né? Ou seja, trate a humanidade toda como um ser racional, né? Trate a humanidade toda como um ser racional, um ser autônomo, um ser que é capaz de manifestar sua vontade de agir livremente. Eu não posso tratar ninguém como um simples meio para obter um fim, porque isso estaria desrespeitando a dignidade humana. Aí a segunda formulação, né? Haja como se a máxima, né, que mobiliza o seu comportamento, que regula o seu comportamento, pudesse ser universalizada, né? Ou seja, qualquer pessoa racional poderia aceitar aquela máxima naquela situação em que você está. Ou seja, né, toda a humanidade, né, aceitaria aquela máxima, né, naquela situação em que você está especificamente. Então, um exemplo para ficar mais claro, e depois a gente volta, se bem que no caso do Kant, né, nem sempre os exemplos ajudam, né, mas, por exemplo, né, a questão do empréstimo, né, que é algo fácil da gente entender, né? Por que eu devo cumprir um determinado contrato? A gente já discutiu isso nas aulas anteriores, né? Para o Kant. Porque vejam, ao celebrar um contrato, eu manifestei a minha vontade, né, autonomamente, e a outra pessoa também, né? Então, as duas vontades foram manifestadas e nós chegamos a uma certa combinação.
Se eu desrespeitar aquele contrato, seja por que motivo for, seja porque eu consegui um contrato melhor e quero ganhar mais dinheiro, seja porque eu não posso pagar essa pessoa e portanto, né, eu não vou cumprir esse contrato porque, sei lá, eu quero pagar outro fornecedor antes, seja por que razão for, ao fazer isso, eu estou tratando aquela pessoa como um meio para um outro fim, né? Estou desrespeitando aquela pessoa na sua autonomia. E mais do que isso também, eu estou abrindo uma exceção para mim mesmo, né? Estou abrindo uma exceção, nesse caso eu posso descumprir o contrato porque, sei lá, eu estou com uma necessidade pessoal, eu preciso fazer uma obra de caridade, então eu vou descumprir esse contrato porque nesse caso a exceção se aplica, né? Bom, se eu universalizar essa máxima, veja, né? Se eu disser, olha, sempre que houver um motivo mais importante, eu não preciso cumprir um acordo, eu não preciso cumprir um contrato, né? Se essa máxima for universalizada, se qualquer pessoa puder descumprir um contrato quando julgar que tem um objetivo mais importante, né, em vista, né, então isso vai significar que todo mundo vai estar se tratando como um mero objeto e a própria ideia de contrato como respeito à vontade um do outro vai se perder. Vai se perder porque aí simplesmente vira tudo cálculo de interesses e a própria ideia de fazer um contrato com respeito ao outro e à palavra do outro e vice-versa, né, se perde no caminho. Né? Então, isso transforma tudo num mero cálculo de interesses e se desfaz a própria ideia de contrato e se desfaz a própria ideia de respeito à dignidade humana e respeito ao ser humano como um ser autônomo. Então, acho que esse exemplo dá para entender um pouco a lógica do pensamento do Kant, né? Numa lógica utilitarista, a gente vai pensar, bom, será que descumprir o contrato gera bem-estar para a maioria, não gera bem-estar para a maioria? Será que a regra contratual, né, gera mais felicidade para todos ou menos felicidade? Então, a fundamentação dessa ideia de contrato de acordo se faz com base num cálculo de, bom, se isso gera mais ou menos felicidade, mesmo na versão do utilitarismo de regras, né? O que está em jogo é saber se isso gera felicidade para a maioria ou se não gera maior felicidade para a maioria. No caso do Kant não é esse o raciocínio, né? O raciocínio é o respeito à dignidade do outro como ser livre e ser autônomo. O que está em jogo é isso aí. Então, quando eu desrespeito uma regra contratual ou um acordo, eu estou desrespeitando o outro e a humanidade inteira nesse meu ato, né, na condição de ser autônomo e de ser livre. Então, é uma concepção de ética muito diferente do consequencialismo. Ela não é consequencialista. Então, o princípio do Kant seria, a gente pode dizer que é o princípio ético, né? É o imperativo categórico, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E, então, assim, a fundamentação desse princípio, a gente vai ver no próximo vídeo, né? Está ligada à ideia de liberdade, a ideia do ser humano como um ser capaz de liberdade, capaz de ser livre e de, digamos assim, produzir sentido, né, para além da mera causalidade natural. Isso é característico do ser humano, né? E esse é um ponto importante, né? Então, eu não ajo em função das consequências da minha ação, eu ajo por respeito à lei moral, né? Ou seja, a dignidade da pessoa humana, não a lei no sentido jurídico, né? Eu ajo simplesmente por respeito à lei e o fundamento da moral é essa ação por dever, por respeito à lei moral, né? Que é essa máxima, veja, haja conforme, né? Enfim, deixa eu só ver aqui, formulação científica, haja como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal, né? E esse é um princípio, né? O princípio
O princípio kantiano, a gente pode dizer que é um princípio formal, né? É um princípio formal. Ele não tem substância, né? Ele não tem uma substância clara, né? Por isso, às vezes, é mais difícil, às vezes, da gente entender, dependendo, enfim, não é tão fácil de entender assim, né? Mas o imperativo categórico é quase que um princípio de universalização, é um procedimento de universalização, é um raciocínio, é um teste, como se fosse um algoritmo, vamos dizer assim, né? Para você, a partir da análise de uma série de regras ou uma série de situações práticas, tentar identificar, né, o que pode ser considerado ético e o que não pode ser considerado ético. E o que está em jogo sempre é esse respeito a cada ser humano como fim em si mesmo, né? Cada ser humano como fim em si mesmo, né? O que isso gera de consequência, né? O que isso gera de consequência, por exemplo, para análise de casos concretos? Eu vou retomar essas ideias no próximo vídeo, quando eu falar do modo como Kant fundamenta isso, né? Mas o que isso gera de consequência para análise de problemas concretos, né? Vamos pensar na questão da Covid que a gente está vivendo agora. Nós estamos discutindo isso ao longo do curso. Tá vendo? Os raciocínios consequencialistas que a gente viu circulando na mídia, né, e circulando em diversos lugares, estão preocupados. Como é que eu posso salvar, né? Quantas vidas eu posso salvar? Quantas vidas eu vou salvar se eu parar a economia, se eu deixar a economia andando? Eu estou fazendo cálculos, né? E eu estou dizendo, bom, eu posso eventualmente sacrificar uma parte das pessoas para que eu gere benefícios maiores, ou então eu vou tentar sacrificar menos pessoas para gerar benefícios maiores, né? Enfim. Como é que seria um raciocínio kantiano para lidar com essas questões ou para pensar essas questões? Bom, Kant parte do pressuposto de que todos os seres humanos têm dignidade, né, e devem ser respeitados como fins em si mesmos, né? É claro que a gente tem que fazer escolhas, né? É claro que a gente tem que fazer escolhas eventualmente trágicas, né? Sobre quem vai morrer ou quem não vai morrer quando a gente tem recursos escassos, né? E está diante de uma situação, bom, eu não consigo salvar todo mundo, né? Como é que eu vou fazer essa escolha, né? Mas o kantiano jamais diria, bom, a gente tem que ver como é que eu gero mais felicidade para o máximo de pessoas. Ele vai dizer, bom, eu preciso arrumar um jeito de fazer essa escolha respeitando a dignidade de todos os seres humanos como fim em si mesmo. Por exemplo, né, eu posso dizer o seguinte, veja, o único critério razoável, né, para escolher então, por exemplo, quem vai viver ou quem vai eventualmente morrer é o fato dessa pessoa ter ou não a possibilidade de se recuperar daquele tratamento ou daquela doença, né? Então, claro, a primeira coisa que um kantiano um kantiano diria, bom, vamos escolher, né, o curso de ação que salve a maior quantidade de vidas possível, né? Vamos parar a economia, né, para tentar salvar, né, o máximo de pessoas possível, sem me conformar que eu vou ter que sacrificar esse ou esse grupo, porque essa é uma escolha impossível, né? E as escolhas que eu fizer devem ser feitas a partir de um princípio de que todos devem receber um tratamento igual, ou seja, todos têm que ter a mesma chance de sobreviver, claro, olhando caso a caso. Os casos que são, digamos, perdidos, eu vou gastar menos eventualmente recursos, e os casos que não são perdidos eu vou gastar mais recursos. Então, se alguém fica doente a ponto de ser inviável salvar, né, aí essa pessoa infelizmente vai morrer, mas todo mundo tem que ter direito ao mesmo tipo de tratamento médico, né, ao mesmo tipo de acesso a recurso, né, sem ficar fazendo esses cálculos de escolhas utilitaristas, né? Então esse seria um modo diferente de se pensar, né, quer dizer,
quer dizer, a Covid, por exemplo, né? O texto que eu deixei para vocês darem uma olhada, que é um texto de uma entrevista que o Habermas deu para é, é, então, o jornal francês Le Monde, acho que foi no dia 8 desse mês, faz esse raciocínio, né? Diz, bom, então, por exemplo, no caso de uma escolha trágica, né? Quem é que eu vou escolher? Se tiver faltando leite de hospital, se tiver faltando respirador, eu vou escolher o mais jovem, o mais velho, enfim. Ele diz, não, essas escolhas não se justificam, né? Fazer esse cálculo não se justifica. Por uma série de razões que eu posso até discutir no, no próximo vídeo, né? Mas então ele diz, bom, como é que eu faço essa escolha então? Eu tenho que simplesmente fazer uma escolha médica. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso ao tratamento, tem que merecer, a princípio, o mesmo esforço das equipes médicas, mas claro que vão ter casos mais viáveis e casos menos viáveis. Então a escolha tem que ser feita com base em critérios estritamente médicos e todo mundo sendo tratado de maneira igual, tendo acesso ao mesmo tipo de tratamento médico, se isso fosse possível. Em países pobres como o nosso, ou nós não somos pobres exatamente, né? Nós somos um país altamente desigual, né? Em um país altamente desigual como o nosso, já temos um problema de base. Nem todo mundo tem acesso ao mesmo tratamento médico, na mesma qualidade, mas ele diria isso. Então, aí dá para vocês verem um pouco a diferença da consequência do tipo de raciocínio, né? Que é esse modo de pensar que parte da dignidade humana, da autonomia, né? Bom, aí eu vou falar isso melhor no próximo vídeo, né? Esse princípio da dignidade humana, o imperativo categórico, enfim, o Kant ele vai usar uma estratégia, né, para demonstrar esse princípio, né? E essa estratégia fica clara ali no texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, o ideal, pessoal, seria que vocês lessem o texto inteiro, né? É um texto um pouco grande, eu sei disso, então, para fins das tarefas, eu, claro, vou pedir que vocês leiam menos, né? Mas assim, não dá para enganar vocês, né? Para você entender um pouco de Kant, de fato, você precisa ler esse livro inteiro, tá? Então, isso é para fins do nosso curso, que é um curso introdutório, né? Eu posso modular um pouco aí, né? Claro, porque a gente está num curso introdutório, a gente vai ter só, na verdade, enfim, foram, quer dizer, uma aula específica sobre o Kant, né? E as explicações gerais que eu venho dando desde, enfim, umas 3 aulas, né? Mas assim, é importante ler o livro inteiro em algum momento da vida de vocês. Se vocês forem ser juristas, se vocês quiserem entender assim, o básico do Kant, né, precisa ler esse livro inteiro. E mesmo para minha matéria, o ideal seria que vocês lessem pelo menos as 2 primeiras partes, né? Eu sei que nem sempre é fácil, então eu vou aliviar um pouquinho na tarefa, né? Mas lá aparece essa demonstração, né, de como o Kant assim, fundamenta, né, esse princípio. E é interessante ver no texto que ele faz um processo ascendente, né? Ele começa na primeira parte falando de coisas empíricas, né? Depois, na segunda parte, ele já fala de leis, digamos assim, metafísicas para além da física. Ele diz, bom, a demonstração por meio dos dados empíricos não é possível, eu preciso fazer uma outra demonstração que vai examinar as características da razão, né? Aí ele vai falar, então digamos, na primeira parte tem mais dados antropológicos sobre como o homem funciona, enfim, como, né, como a gente vive em sociedade, observações, né, sobre nossos dados antropológicos. Na segunda parte tem aí um debate, né, uma estratégia de tentar identificar
o princípio da moralidade a partir das características da razão humana, enfim, do modo de pensar. Então, Kant sai dessas observações antropológicas, empíricas, né, e vai para o exame de como a razão humana funciona, né? Aí ele faz a distinção entre imperativo categórico e imperativo hipotético, e na terceira parte, aí tem um terceiro momento, que é a discussão da ideia de liberdade, né? E aí uma fundamentação a partir, vamos dizer assim, de um pouco que a gente pode chamar de aporética, né? A partir de um princípio que ele estabelece, vamos dizer assim, o limite da investigação ética possível vai estar na própria definição do que seja o pensamento ético como pensamento, quer dizer, humano. Então, você tem um processo ascendente, né, que parte de observações antropológicas, enfim, sobre o comportamento do homem, né, antropologicamente considerado. Depois ele vai, na segunda parte, para uma investigação sobre como a razão funciona. Então ele diz, bom, eu vou largar o mundo empírico, porque esse mundo empírico não me ajuda a fundamentar a razão, porque ele é muito instável, né? Então eu vou tentar identificar as características da razão humana, e ele procura, né, identificar como é que a razão humana funciona, e como é que a gente poderia fundamentar, onde é que a gente poderia fundamentar a moral, né, que seria no que ele chama de imperativo categórico. Aí tem a identificação do imperativo categórico, e na terceira parte ele vai dizer, bom, por que o imperativo categórico é obrigatório, né? Então ainda é um outro momento, né, mais abstrato, né, de tentar identificar por que o imperativo categórico é algo obrigatório, né, algo que ele achou ali quando ele investiga o funcionamento da razão humana. Então é um processo ascendente em nível de abstração. Então isso é interessante que vocês vejam, caso vocês tenham tempo de ler o texto inteiro, né, para ver a estratégia de argumentação do Kant, que eu comento melhor no próximo vídeo. Tá? Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Enfim, eu volto a conversar com vocês aí mais especificamente sobre a fundamentação, e enfim, imagino que nem todo mundo vai ter tempo